Fala meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí nobres, como é que vocês estão? Como que foram nessa segunda-feira? Começaram a semana aí com tudo, uma semana abençoada aí pra gente, próspera de muitas realizações, ótimos trades, muito ganho aí pra mim e pra você, fechou? Como que vocês foram no dia de hoje? Fizeram história, pegaram esse baita de um movimento aí posicional pra cima, tá? Hoje, movimento que eu esperava na sexta-feira acabar acontecendo hoje. O alvo que eu tinha de sexta-feira o mercado foi buscar hoje, tá? E hoje eu tenho um arrependimento e vou confessá-los pra vocês no decorrer desse vídeo. Fica comigo até o final desse conteúdo aqui. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, de deixar aquele comentário maroto aí do que você fez, como que foi o seu pregão de hoje. E nós vamos fazer história juntos, tá? E você é meu convidado. Link na descrição desse vídeo, você preenche o formulário e vem estar junto comigo para aprender e o principal, aplicar. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Fechou? Então nossa movimentação muito objetiva, você já sabe o caminho aqui, tá? E para você que ainda não conhece, nós operamos com Smart Money, mais a análise do preço, tá? Isso daqui é a fórmula que eu encontrei para ter resultados. Felipe, essa aqui é a única fórmula, Felipe? Não, cara. Isso daqui é a forma que eu adaptei a como eu analiso, como eu justifico as minhas operações. Fechou? Pregão de sexta-feira foi bem interessante, que nós pegamos essa compra aqui logo no início do pregão, tá? Esse primeiro movimento aqui de alta foi bem legal, o mercado começou a cair, fez uma derivazinha, inverteu. Eu tava com a expectativa muito alta no mercado atingir esse topo aqui, tá? Que era o topo de quinta-feira, com o mercado com um espaço interessante para passar em linha reta. Só que infelizmente ele não teve força para romper esse gap aqui do pregão de sexta, tá? Bateu uma, bateu duas vezes, bateu no fechamento, mas hoje o mercado acabou indo lá. Então tinha um pouco dos resquícios da ideia de sexta-feira, mas eu não gosto de usar dias anteriores, né, como referência de operação, então eu foco no pregão do dia atual. O que eu vi aqui? Se eu for olhar pelos 5 minutos, sendo bem sincero para vocês, hoje eu não tinha operação. Porque pelos 5 minutos, além de ter uma vela negativa absurda, depois o mercado só subiu. O respiro aqui nessa possível troca de polaridade, juntamente com esse FVG, era uma prerrogativa de compra sim, tá? Mas era uma região muito cara dentro do que eu gosto de operar. Por que eu falo muitas das vezes dessa forma, tá? Tento bater muito nessa tecla. Porque às vezes o pessoal acha que por a gente estar nessa linha aqui de ensino, de ser um professor, de estar aqui tentando ajudar, ficam achando que isso aqui é uma regra, ficam achando que só esse operacional que dá certo, e no dia que não dá certo você é um péssimo operador, você é um péssimo professor, sua técnica não, cara, aqui é a forma que eu analiso, e se eu analiso, eu também tomo stop. Se eu analiso, eu não consigo ter diferenças na hora de operar. Então me ajuda aí para esse conteúdo, tá? Para os estudos. Você vai analisar, vai pegar o que faz sentido para você e vai ignorar aquilo que você vai falar assim, a Felipe tá falando alguma besteira. E tá tudo certo. Porque nós aqui estamos aqui nos ensinos, é para agregar, Felipe, eu não tô conseguindo encaixar. Por isso que você tem a mentoria para te ajudar, porque eu mostre para você o caminho muito mais detalhado, muito mais descritivo ali, e você consiga ter resultados. Fechou? Então, quando eu falo dessa forma, entenda, é a forma que eu analiso, que eu vislumbro as minhas operações. Nossa movimentação, o mercado abriu com muita força. Felipe, o primeiro FVG de hoje era já o ponto de venda? Eu vou ser bem sincero, no início eu deixei minha ordem mesmo, assumi, não foi o stop técnico aqui nem de longe, tá? Assumi esse stopzinho, na verdade foi bem aqui, 250, 260 pontos, não lembro ao certo agora, e o mercado veio com tudo nesse respiro. Na hora que ele voltou, o Felipe que deixou essa ordem aqui também, porque estava acima dos 50%, tá? Ainda tem isso aqui também, então o FVG ficou, só que ele é um FVG muito caro, tá? Eu até assumi esse FVG sim no início, só que depois quando ele começou a voltar eu me perguntei, quem vai lembrar dos vídeos da semana passada, não sei se foi na segunda ou foi na terça, eu tomei um stop exatamente assim, o preço se desenvolveu para um lado, o preço voltou
e no caso aqui fechando o FVG, mas a pergunta clássica, onde está a liquidez? Onde está a liquidez? Onde está a liquidez? Nesse contexto, eu não tenho liquidez nenhuma formada. Por que eu não tenho liquidez nenhuma formada? Porque o preço ainda não tinha mostrado nenhuma condição clara. Felipe, mas e aqui? Por que você não considerou a mínima aqui do pregão de sexta-feira como liquidez? Porque o fechamento foi muito agressivo, se distanciou. Quando você tem um fechamento que se distancia, não é liquidez, é rompimento. Ah, mas aí ele fez um fake out aqui e depois devolveu. Mas a gente só vai saber que isso aqui é um fake out depois que o mercado rompe. Você fica tentando adivinhar se o movimento é falso ou não na sua teoria, na sua vontade. Toda vez que você está lá operando pela sua vontade, pela sua teoria, aí não dá, né, amigão? Aí não dá. Ah, mas eu acertei um dia e errei nos outros. Ah, mas eu acertei nos outros e errei um dia. E aí você não consegue entender porque seu operacional nunca é objetivo. Então, me ajuda a te ajudar nesse contexto. Quando o preço acelerou, obviamente eu tive que tirar essa ordem aqui pelo contexto. Ainda bem que a gente conseguiu ver isso a tempo lá na sala ao vivo. Depois o mercado deixou um segundo FVG. Esse segundo FVG, nesse contexto aqui, poderia se tornar um IF? Essa foi a pergunta que a gente teve lá na sala rapidamente. Se esse primeiro FVG do dia já tinha se tornado um IF quando o preço fechou aqui para cima. E aí a gente poderia assumir essa região aqui como um todo, tanto. Olha só um ponto de interesse legal que tinha aqui. A confluência da zona de primeiro FVG podendo se tornar um IFVG, a confluência do segundo FVG do dia para a compra, um movimento que tinha uma expectativa aqui de alta, obviamente, por entender que aqui em algum momento poderia sim ter sido a liquidez. Então olha só a quantidade de informação que você conseguiria encaixar. Só que eu falei assim, ó, enquanto o preço não formar nada, eu não vou fazer. Prefiro não tomar nenhum risco do que inventar uma operação e mesmo que eu possa acertar. E se errar, mesmo que eu possa errar. Porque se eu acerto essa operação, o risco desse trade aqui, em tese, é um risco baixo. Um stop de 200 pontos para você batalhar esse alvo aqui está muito tranquilo. Vamos ser bem sinceros, é um stop muito saudável para um risco muito coerente. 4 vezes o tamanho do seu prejuízo. Para os mais ousados de plantão, a partir do que o mercado começa a andar, você já pode reduzir o seu prejuízo aqui e você sai de um 4 para 1 para praticamente um 8 para 1 dessa operação. Ah, mas você queria o alvo naquela referência lá do topo máximo. Sim, se você vislumbrar o que o mercado, depois que ele conseguiu desenvolver, ele passou em linha reta, você tinha um trade absurdamente lucrativo. Então assim, eu não consegui encaixar essa operação, mesmo entendendo isso daqui, porque um IFVG para mim, ele só se torna válido quando o mercado rompe a estrutura de início do seu candle. Então ele tinha que ter fechado aqui para cima. Então esse IFVG aqui, ele só se tornou válido para minha execução quando a vela do candle de 10 horas confirmou seu fechamento. Então a partir daí, isso daqui para mim é o meu IFVG. Ah, mas aí você desperdiçou um trade, queridos. Certo ou errado, coerente ou não, isso infelizmente essa foi a minha tomada de decisão no pregão de hoje, na minha segunda-feira. Então eu acabei perdendo esse belíssimo movimento. E aí depois a gente tem que fazer o que? Aceitar. Uma coisa que eu chamo muita atenção e você precisa observar também são esses candles de força, tá? Essas velas mais agressivas. Muitas das vezes esses candles agressivos o mercado tende a estopá-los. Então você pode observar que a primeira referência de vela agressiva de hoje, quando o mercado não deu continuidade, ele voltou. E voltou para quê? Para estopar. Esse segundo candle aqui, o mercado já estava indo para a primeira referência. Olha esse outro candle aqui, depois de chegar em uma proximidade, né, depois de romper topo aqui, de chegar numa região muito interessante, vela bem agressiva, o que o mercado fez? Voltou para estopar. Exatamente, só veio buscar o stop. Você fica confiando em velas de força e na maioria das vezes o mercado não vem necessariamente só te tirar. O mercado vem fazer um rebalanceamento para continuar o seu movimento e assim foi hoje. Então preste atenção nesses detalhes, tá? São coisas que valem muito a pena você começar a estudar. São nesses detalhes que mora aquele resultado que você talvez ainda não está conseguindo ter. Outro ponto importante aqui foi quando o mercado
confirmou essa LT aqui, tá? Você já sabe muito bem o terceiro toque de LT. O mercado confirma essa movimentação. Deixa eu colocar de um jeito que vai ficar bem legal aqui, ó. O mercado confirma essa movimentação. Armou a primeira, armou o segundo toque e no terceiro toque você viu que o mercado não passou. Preste atenção que você pode ter uma bela de uma oportunidade. E nesse caso aqui, continuação de movimento. Eu gosto de pegar esses trades quando obviamente você tem uma manipulação, algo mais saudável. Então, na minha concepção, esse trade que daria para ter sido feito se isso aqui tivesse acontecido. Se esse movimento tivesse acontecido aqui, a falha, e aí assim você tá com o trade perfeito, porque no último fundinho o mercado falha desse último fundo e consegue voltar para dentro dessa LTzinha aqui, você tem um baita de um trade. Mas tem quem goste já de operar dessa forma, e aí você poderia desenvolver com seu stop abaixo aqui desse possível fundo, juntamente com esse claro movimento aqui de engolfo, tá? Você tinha essa oportunidade. Você poderia colocar seu stop ridiculamente curto aqui com seu alvo também na próxima zona de interesse ali. Então você consegue trabalhar de várias formas. Por isso que o day trade aqui é uma análise, muitas das vezes, pessoal com uma técnica muito bem apurada. Você precisa ter o conhecimento, você não pode ficar no achismo. Zonas de terceiro toque e o principal, zonas que o mercado deixa uma oportunidade com uma liquidez já consumida ou uma liquidez prestes a consumir, você tem muitas oportunidades, fechou? E aí o preço depois continuou desenvolvendo. Eu falei assim, quer saber de uma? Eu não vou ficar aqui tentando adivinhar para onde que ele vai. Aqui você tinha um belo de um FVG. Felipe, por que você não trabalha nesse FVG? Só por esse motivo aqui, ó. Se o mercado tivesse feito essa manipulação, observe o que eu vou dizer, tá? Vamos considerar que esse pavio, esse candlezinho aqui de 9,58 foi uma manipulação. Eu ia ter esse movimento aqui. Esse FVG estaria abaixo ou acima dos 50%? Abaixo. Eu poderia tomar risco nele? Óbvio que sim. E meu stop? Aqui. E meu alvo? Meu alvo poderia ser os 3-1, o alvo técnico aqui que o mercado pode ter demorado um pouquinho, mas foi lá, sempre trabalhando no campo positivo e com oportunidade de payoff absurdamente lucrativa. Então, entenda esses conceitos aí, entenda aquilo que a gente tenta trabalhar. Felipe, então por que você não pegou essa operação se você viu esse cenário? Porque para mim é muito caro. Quando o mercado acelera com tanta força, era essa a minha estrutura. Onde que eu queria estar trabalhando? Nesse movimento, aqui para baixo. Eu até falei com o pessoal, cadê? Eu não vou lembrar o que foi que eu fiz assim. Eu fiz alguma marcação que estava mais ou menos assim. Deixa eu ver se é pelos 5 minutos aqui. Que estava mais ou menos assim. Que era a possibilidade de ver esse mercado aqui. Era isso aqui, ó. Era o FVG aqui dos 5 minutos. Que era a possibilidade do mercado nessa zona aqui trabalhar com essa troca. Troca de inversão desse possível topo de abertura do dia de hoje. Então o mercado voltando seria abaixo dos 50% dessa estrutura, a gente poderia pensar numa compra aqui. E por que pensar? Porque agora todo mundo, se você observar esse movimento aqui, você fala assim, ó, realmente tinha que ter comprado aqui. Mas quando o mercado tá vindo com essa força toda, antes dessa absorção, era um terceiro candle muito agressivo. E aí você fica, mas eu não deveria fazer uma operação quando o mercado está indo muito forte para um único lado. E é muito fácil, né? Olhar um gráfico pronto e justificar entradas ou movimentações que você fica de fora, você fica 100% offline. Mas quando o mercado está em tempo real ali, você é o maior ousado. Você clica em tudo que aparece, você não tem medo, você é sagaz. Na hora que o mercado está pronto, ou seja, o dia já fechou, você sabe muito bem o que não deve fazer. Você consegue muito bem identificar ali a sua referência de paciência. Então, ser às vezes precavido nessas horas é melhor do que ficar metendo louco, tá? E você pode observar, quando eu tomo stop executando operações com coerência e clareza. Nos dias que eu acabo ficando de fora é porque infelizmente eu não tenho muito o que fazer. Porque no outro dia aí, a gente conversando na sala, o pessoal tava comentando, né? Ah, muito fácil, né? Depois falar de não fazer trade no dia que o mercado não encaixa. No dia que o mercado não encaixa. É exatamente isso. Não encaixou, eu não vou ficar forçando a entrada. E se encaixar, eu vou tentar trabalhar. Sim, na movimentação oposta, o menino dólar foi muito horrível. Muito feio, tá? Você pode observar a luta que o mercado ficou travado. E aí a expectativa era sempre um consumo de liquidez. Quando consumiu essa liquidez aqui,
que me chamaram a atenção lá na sala. Eu falei, opa, interessante, mas olha só, já passou 1h20 e o mercado não tinha saído do lugar. Então, você está num range de 20 pontos e o preço não desenvolveu. O que você faz numa situação como essa? 2 pontos muito próximos um do outro, o que a gente faz? Espera o mais extremo. 3 pontos muito próximos um do outro, o que a gente faz? Eu particularmente fico 100% offline, esperando sempre o ponto mais extremo. Por quê? Porque quando você entra nesse tipo de situação e o mercado está muito indeciso, você acaba caindo numa armadilha. E a armadilha de que? Será que eu vou ter que fazer 3 operações? Será que eu vou assumir um stop muito caro? Será que eu vou ter que ficar esperando e no final das contas não conseguir nada? Eu prefiro ter uma coerência clara de execução dentro de uma estrutura micro na referência de liquidez, nos pontos de liquidez. Então olha só, o primeiro movimento aqui, 10h20, o mercado acelerou. Quando ele era para confirmar, seja o IFVG, seja uma microestrutura, só passou com o pavio e continuou devolvendo. Quando chegou aqui 11h30, não confirmou nada. Quando chegou aqui meio-dia e 20, na hora de confirmar ele acabou revertendo. É um pregão muito ruim de se trabalhar, porque o mercado não desenvolve, o mercado não sai para lugar nenhum e acaba fazendo com que você fique enfadado em movimentação de expectativa. E expectativa que no mercado, na maioria das vezes, a gente acaba se frustrando, porque a expectativa nossa é que o mercado seja objetivo, e muitas das vezes a objetividade ela acaba não aparecendo. Por quê? Porque a gente acaba metendo os pés pelas mãos, e meter os pés pelas mãos aqui no mercado custa caro, tá? E o problema aqui do mercado não é você errar uma operação, o problema é esse acúmulo, é você se perder no meio do caminho. Uma coisa que eu falo bastante com o pessoal é, por favor, tentem entender, interpretar os movimentos. Por quê? Porque se você começar a fazer muitas operações toda hora, o tempo inteiro, no dia que você acertar, você é o cara. No dia que você errar, você não vai conseguir ter clareza nenhuma. Então eu tento passar dessa forma mais objetiva, e não é para você seguir o meu operacional, é para você seguir uma linha de raciocínio sempre, diariamente, semanalmente. Por quê? Porque só assim que você vai conseguir no final de um intervalo ali de 1 mês, 3 meses, no final de um período, de um ciclo, olhar para trás e falar, ufa, consegui ter clareza mesmo, olha só, fui disciplinado, eu sei agora oficialmente qual que é o meu operacional. Porque técnica, todo mundo tem, técnica todo mundo já sabe, acho que já está cansado aí de vislumbrar referências de operacional. Você já sabe várias fórmulas aí, mas não consegue executar uma com clareza. Então, me ajude a te ajudar nesse contexto aí. Tanto o índice quanto o dólar, 2 movimentos muito ruins aqui para o pregão de amanhã. Analisem a partir da abertura. Eu esperaria manipulações nas duas pontas, na máxima do dia de hoje e na mínima do dia de hoje. A partir do momento que o mercado conseguir sair de algum desses pontos ou manipular algum desses pontos, é a oportunidade que a gente tem para executar. Fechou? No mais é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Uma semana abençoada e de muito resultado. E até a próxima. Valeu!